Algo muito comum de acontecer é a pessoa ter um objetivo e ela não consegue atingir esse objetivo. E aí o que que ela faz? Ela troca de objetivo. Ela fala: "Ah, não quero mais isso, eu vou buscar outro objetivo para minha vida". Quando na verdade, o que seria eficiente é essa pessoa trocar de estratégia, para que talvez essa outra estratégia que ela utilizar, ela vai ser mais eficiente para ajudar ela a alcançar esse objetivo. E é justamente sobre isso que eu vou falar com você aqui hoje. Por que você não consegue despertar o seu lado produtivo? Será que você está utilizando aí estratégias que não são eficientes em prol desse objetivo específico? Então vem comigo porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Muito prazer, meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor, autor do livro Lado Produtivo, e aqui no podcast Lado Produtivo eu compartilho com você exercícios e regras para você poder despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. Bom, o episódio de hoje então, o tema é: por que você não consegue despertar o seu lado produtivo? Ou seja, por que você não consegue usar o tempo a seu favor? Bom, existem vários motivos pelos quais as pessoas não conseguem despertar o lado produtivo delas. É importante também ressaltar que esse é um podcast onde eu falo sobre quem tem o intuito de despertar o lado produtivo, certo? Todas as nossas plataformas são voltadas para poder ajudar pessoas que têm esse propósito, despertar o lado produtivo delas, ou seja, elas usarem o tempo a favor delas, ok? Então nós temos um objetivo muito claro aqui, que todos nós, eu imagino que você que me assiste, me acompanha, tem esse mesmo intuito, tem esse mesmo objetivo aqui. Mas você compreende que para você conseguir atingir isso, existe uma jornada, existe uma caminhada uma jornada que você vai precisar trilhar para que se consiga chegar nesse destino específico. E para isso existem vários obstáculos ao longo dessa jornada, dessa caminhada, e hoje eu vou te contar três motivos, três razões que no meu ponto de vista são três motivos, três razões que são muito comuns que eu vejo no dia a dia. E, gente, essas três razões que eu vou compartilhar com você talvez não seja novidade para você. E tem outra coisa. Essas três razões, ou esses três obstáculos que te impedem de você despertar o seu lado produtivo, é o que eu vejo que é muito comum de acontecer também em outras áreas, para diversos objetivos que você quer alcançar na sua vida, ocorrem esses três obstáculos também, e é bem provável que você que está me assistindo, você passa por esses três obstáculos, você passa por essas três razões, ou por pelo menos algumas delas, tá certo? Então, elas acontecem no mundo aqui do lado produtivo, sim, elas acontecem para você que tem o objetivo de despertar o seu lado produtivo, mas elas acontecem também você que quer investir o seu dinheiro, você que quer emagrecer, você que quer criar um negócio, você que quer encontrar um parceiro ou parceira para um relacionamento romântico ou para um projeto, você que quer criar um novo hábito, seja de acordar cedo, seja de ler mais livros, ou você que quer aprender uma nova habilidade, uma nova competência, por exemplo, cozinhar, por exemplo, ser um líder mais eficiente para a sua equipe. Então, para diversas esferas da sua vida, para diversos contextos, é muito importante, é muito importante você compreender quais são esses três obstáculos. E é claro, eu vou falar dos obstáculos e eu vou falar também o que você pode fazer, né, para poder trabalhar esses obstáculos para que eles não continuem sendo desafios na sua jornada para você poder despertar o seu lado produtivo. E não só isso, né? Você pode aproveitar também
e aplicar isso para outras esferas da sua vida, para outros objetivos que você queira alcançar. Porque, de certo modo, quando você desperta o seu lado produtivo, despertar o lado produtivo inclui também você ter metas, né? Ter objetivos e por aí vai. Então vamos para o nosso primeiro obstáculo que te impede, né? O primeiro motivo, né? Então vamos lá. O primeiro motivo pelo qual você não consegue despertar o seu lado produtivo é porque você não tem um método. Uma vez eu estava assistindo um podcast, na verdade era um trecho do podcast de um cara chamado Joel J. E nesse podcast dele, ele estava falando sobre que pessoas que têm muito resultado, pessoas que têm uma performance alta, essas pessoas elas utilizam métodos. E eu concordo muito com o Joel J. E não é só ele que fala, outros especialistas também falam sobre a importância da pessoa ter uma metodologia e seguir essa metodologia, tá ok? Seguir esse método. Então, o que eu falo com vocês então é que, no caso aqui do lado produtivo, a gente tem um método, a gente tem uma metodologia, que é o protocolo de priorização. Talvez você conheça, talvez não, mas o protocolo de priorização ele é um método que eu desenvolvi. Na época eu desenvolvi esse método para mim, certo? Para mim despertar o meu lado produtivo, eu desenvolvi esse método. Então, assim, eu pesquisei os livros, os artigos, assisti palestras, coloquei em prática, testei. E aí eu fui construindo metodologia, eu fui descobrindo os princípios, claro, procurando por mentores, procurando por pessoas para poder me ajudar nessa jornada. E aí eu consegui desenvolver protocolo de priorização. E essa metodologia, ela é responsável, ele é o método de gestão do tempo que eu conheço, que é muito eficiente para quem quer despertar o lado produtivo. E é um método que ele é baseado no princípio da priorização, que no caso é você fazer primeiro aquilo que é importante, ou você se organizar de uma forma para você poder atingir, ou buscar atingir primeiro, visar atingir primeiro os objetivos que para você são mais importantes. Então, inclui sim no sentido de organização de tarefas, organização de hábitos, organização de projetos, para você direcionar sua energia para aquilo que, de certo modo, é o que é mais importante. E o que é mais importante é aquilo que vai fazer uma grande diferença para você que quer atingir um determinado resultado na sua vida. E se você quiser, eu posso até falar um pouco, né, da metodologia. O protocolo de priorização ele é uma metodologia que é baseada em 3 pilares. Porque para você poder despertar o seu lado produtivo, você precisa construir 3 pilares, que no caso são o pilar da energia, o pilar da clareza e o pilar do foco. Para construir esses pilares, existem princípios, existem 10 princípios. Existem 10 princípios para você construir esses pilares. Existe o princípio da priorização, que ele é um princípio geral, né, para construir todos os pilares, mas e depois disso existem 3 princípios, ou seja, 3 fundamentos para você poder construir cada um desses 3 pilares. E é bem provável que você que me acompanha aqui, você já tenha me ouvido falar sobre esses princípios, tem episódios aí só sobre um princípio, tem episódio aí que eu falo sobre vários princípios. Acredito que tenha feito conteúdo falando sobre todos os princípios, ou individualmente ou em conjunto aí em um episódio. E então existem os pilares para então você
Existem os pilares para você poder despertar o seu lado produtivo. Para construir esses pilares, existem os 10 princípios e para construir esses princípios existem exercícios, certo? Existem 3 exercícios para construir cada um, para você aplicar cada um dos princípios, existem regras para esses exercícios. Então você compreendeu? Existem regras. As regras vão te ajudar para que você implemente os exercícios. Existem 3 exercícios para você aplicar cada um dos princípios. E para você construir os pilares, existem princípios, tá ok? Então, só para você ter mais clareza sobre o que eu mencionei em relação aos pilares, aos princípios, aos exercícios e às regras, na verdade, esses exercícios eu chamo também de protocolos, tá ok? Porque realmente, no meu ponto de vista, são regras para você que quer atingir um objetivo. Se você conseguir colocar em prática, se você conseguir implementar, é bem provável que você vai conseguir despertar o seu lado produtivo. E então eu vou utilizar como exemplo um princípio que eu compartilho, que é o princípio da otimização. E só para deixar claro, né, o princípio nada mais é do que um fundamento. Os princípios eles são atalhos de tomada de decisão para que você consiga, no caso aqui, esses atalhos de decisão é para que fique mais fácil quando você for tomar uma decisão no dia a dia em relação ao seu tempo, como é que você vai gerenciar o seu tempo, tá? Então os princípios eles vêm com o objetivo de facilitar a sua vida para que você consiga despertar o seu lado produtivo. Então, para que você não precise pensar de forma estratégica sobre algo, não. Os princípios vão te ajudar para que as suas decisões sejam automáticas e isso economize tempo, economize energia e assim você consiga ir na direção de despertar o seu lado produtivo. E existe o princípio da otimização. Otimização é você criar condições favoráveis para você despertar o seu lado produtivo. Só que no caso, cada princípio eles têm um intuito, porque o lado produtivo ele tem várias barreiras que impedem as pessoas, ou seja, vários obstáculos que impedem as pessoas de despertar o lado produtivo delas. E uma das barreiras é justamente a procrastinação, certo? Procrastinação é o ato de você adiar tarefas, projetos e compromissos que são importantes para você. E o intuito do princípio da otimização é você criar condições favoráveis, sim, para você poder despertar o seu lado produtivo, mas é também para você ter a capacidade de controlar a procrastinação. É de fato você conseguir ter consciência da procrastinação, gerenciar a procrastinação e ter o domínio sobre o que você está procrastinando e, claro, parar de procrastinar determinada tarefa, atividade ou projeto na sua vida. E no caso, por exemplo, então, o princípio da otimização, ele vai trabalhar, ele faz parte dos 3 princípios que constroem o pilar do foco. Lembrando que o pilar do foco, ele tem, eu falo de foco em 2 sentidos. Foco no aspecto de você realmente focar no objetivo que você deseja alcançar, em um propósito, em uma meta na sua vida. E também eu falo de foco no sentido de você se concentrar em uma tarefa, atividade ou projeto, para que assim você consiga de fato aumentar a sua eficiência e despertar o seu lado produtivo. E o pilar do foco tem 3 princípios. Um deles é o princípio da otimização, que tem como intuito fazer com que você tenha um maior controle da procrastinação. Ou seja, o seu foco está direcionado muitas vezes para a procrastinação, para procrastinar tarefas. E aí eu trago uma proposta para você direcionar o seu foco para ter consciência dessa procrastinação, gerenciar ela e assumir o domínio da procrastinação. Mas também esse princípio funciona também para você que quer gerenciar ou controlar a preguiça. E lembrando, preguiça e procrastinação têm conotações diferentes. A preguiça
é quando a pessoa, ela literalmente não quer fazer nada. No caso da procrastinação, a pessoa ainda faz algo, mas aquilo que ela faz, aquela tarefa que ela realiza, às vezes não é a tarefa que leva ela em direção ao objetivo que ela está buscando, ou seja, não é tão importante assim a realização daquela tarefa, ou daquele projeto, ou daquele compromisso que ela está presente, ou daquela atividade, enfim. E no caso, existe o pilar do foco, o princípio da priorização o princípio da otimização faz parte, né, junto com outros 3 princípios. Dentro do princípio da otimização, a gente tem 3 exercícios ou 3 protocolos, que também são chamados de exercícios, para você poder controlar, para você poder aplicar esse princípio e conseguir controlar a procrastinação na sua vida. Esses 3 exercícios são um exemplo aqui para você. O primeiro exercício é a consciência. Você precisa ter consciência da procrastinação para que você possa consciência do que você está de fato procrastinando, do que você está adiando. O segundo exercício é a gestão, ou seja, o que você pode fazer para você poder gerenciar a procrastinação. E por último, a gente tem um terceiro exercício, que é o domínio. Como é que você assume realmente o controle da sua procrastinação. E se as regras que você utilizou na gestão foram eficientes para te ajudar realmente, de fato, a assumir o controle da procrastinação. E dentro de cada um desses exercícios, desses protocolos, a gente tem várias regras, principalmente dentro do exercício da gestão. Dentro do protocolo da gestão, a gente tem várias regras para você que quer assumir, de fato, o controle. Uma delas, por exemplo, é o jejum de dopamina, que inclusive eu fiz um episódio aqui falando só sobre o jejum de dopamina. Depois você vai lá e assiste esse vídeo, porque ficou muito bacana. Então foi compartilhado com você um exemplo, né, de princípio de como é que funciona dentro do protocolo de priorização, e assim acontece também com o princípio da priorização e com outros princípios que eu mencionei, tá ok? E o protocolo de priorização, ele é uma metodologia que ela é estruturada com esse objetivo, tá certo? Por exemplo, ele é dividido em 4 módulos. No primeiro módulo, eu falo sobre como despertar o seu lado produtivo. E aí, em uma aula, eu falo sobre despertando o seu lado produtivo, que é para trazer os fundamentos básicos, né? Quais são os pilares, quais são os princípios, qual a importância de cada pilar, a importância de cada princípio para você que quer despertar o seu lado produtivo. Ainda nesse primeiro módulo, nesse módulo 1, eu falo sobre o princípio da priorização, que é realmente o segredo, que é a raiz para você poder despertar o seu lado produtivo. Depois a gente entra no módulo 2. No módulo 2 eu falo com você sobre energia, que no caso o nome desse módulo é como despertar a sua energia. E aí, dentro desse módulo, tem 4 aulas, né? A primeira aula é despertando a sua energia. A aula 2 é como estar mais bem disposto no seu dia. A aula 3 é como reduzir o cansaço. E a aula 4 é como controlar o cansaço. E aí é trabalhado um princípio ao longo aí dessas aulas, 3 princípios, tá ok? A primeira aula é uma visão geral, sempre em todos os módulos a primeira aula é uma visão geral. No módulo 3 eu falo com você, no módulo 3 da metodologia do protocolo de priorização, eu falo com você sobre clareza, ou seja, como despertar a sua clareza. E aí na aula 1 eu trago uma visão geral sobre a clareza, né? O nome dessa aula é Despertando a Clareza. E aí dentro dessa aula eu falo com você sobre como é que você faz para você poder ter clareza de fato. Clareza é você, né, trabalhar o pilar da clareza. Clareza é você saber aonde você quer chegar e o que você precisa fazer para você poder chegar.
E dentro da clareza a gente tem mais 3 aulas, que no caso a aula 2 é sobre, no caso, realmente motivação, como despertar a sua motivação. Aí a gente te ajuda a definir metas, te ajuda a encontrar o seu propósito, te ajuda a realmente como criar hábitos para você poder. Esses hábitos é o que vão te levar em direção, muitas vezes, aos seus objetivos, às metas que você quer atingir. Na aula 3, eu falo com você sobre propósito. Na aula 3 eu falo com você sobre como controlar o tempo, que no caso é trabalhar o princípio do planejamento, como é que você faz para ser mais responsável em relação ao seu tempo. Na aula 4 eu falo sobre como reduzir as preocupações, um princípio que vai te ajudar nessa tarefa, e não só vai te ajudar a reduzir as preocupações, mas ansiedade, estresse, vai te ajudar a ser uma pessoa mais organizada e muito mais produtiva. No módulo 4 eu vou falar com você sobre foco, né? Despertando o foco, ou como despertar o foco. E aí na aula 1 eu trago uma visão geral sobre isso, sobre o foco, né? E nas outras 3 aulas, na aula 2 eu falo com você sobre, na aula 2 eu falo com você sobre como criar um ambiente propício, né, para você conseguir ter foco. Depois, na aula 3 eu falo sobre como bloquear as distrações. Entender como bloquear as distrações é fundamental para você conseguir ter de fato foco e assim despertar o seu lado produtivo. E na aula 4 eu falo com você sobre como controlar a procrastinação. Tá certo? Então, essas são as aulas que a gente tem dentro da metodologia. Eu também ensino a metodologia do protocolo de priorização, não só nesse formato de curso online, mas também no formato no formato também do livro. Né? No meu livro eu ensino essa metodologia para você. Só que a diferença do curso é que lá você tem aulas, você assiste e também você tem uma comunidade de pessoas, tá? Então isso é algo que definitivamente não tem preço, além, é claro, do suporte, né, que os alunos têm acesso. Então, para você que quer despertar o seu lado produtivo, você vai precisar da metodologia do protocolo de priorização. Mas o foco aqui é muitas pessoas não conseguem despertar o lado produtivo delas porque elas não têm o protocolo de priorização. Então, a sua priorização deve ser, se você quer de fato despertar o seu lado produtivo, entrar no protocolo de priorização, certo? Utilizar essa metodologia para você seguir realmente o passo a passo. E isso, gente, não é só aqui com despertar do lado produtivo. Se você quer falar inglês de forma fluente, é importante que você faça um curso de inglês e siga a metodologia. E é muito importante seguir apenas uma metodologia, sabe? Porque às vezes a pessoa pode ser que ela tenha tanta sede, né, de crescer, de se desenvolver em desenvolver determinada competência, determinada habilidade para conseguir alcançar mais rápido o objetivo dela. E aí ela acaba comprando vários cursos, vários métodos, vários livros e acaba que ela acaba ficando confusa em relação, porque cada método, cada protocolo é de um jeito. Então a pessoa acaba ficando confusa ali no projeto dela. Então escolhe uma estratégia para você poder seguir, tá ok? Porque aí sim você vai conseguir ter um progresso muito melhor. E até mesmo porque cada pessoa... E ignora, tá certo? Eu sugiro isso. Ignore outras metodologias que não seja que você está seguindo, tá? E aí a gente entra na segunda razão pela qual você não consegue... porque você não consegue despertar o seu lado produtivo, que é a falta de foco. E eu falo falta de foco, a falta de foco de seguir o método. Porque muitas pessoas vão querer pegar atalhos para conseguir atingir o objetivo que ela quer alcançar. E no caso da pessoa que quer despertar o lado produtivo, não é diferente. Ela às vezes não vai querer seguir
a metodologia, às vezes ela vai querer seguir uma outra metodologia que aparentemente parece ser mais fácil, ou ela vai querer seguir as duas ou três. E assim, é muito recomendado que você pare de seguir determinadas pessoas nas redes sociais, porque isso está fazendo com que as pessoas fiquem muito, mas muito confusas em relação a certas tomadas de decisão. Porque às vezes a pessoa escuta uma pessoa, porque às vezes o indivíduo escuta uma pessoa falando que o caminho A é o melhor. Aí depois ela escuta que outro sujeito falando que o caminho B é o melhor. E aí ela escuta várias pessoas falando que o caminho C é o melhor. E aí dentro desse processo a pessoa fica confusa. Ela não sabe para qual caminho seguir, certo? E assim, cada pessoa vai trazer uma proposta diferente, certo? Propostas de resultado diferente para que você consiga ir em direção ao seu objetivo. E o mais recomendado é você seguir uma metodologia de alguém que já tem o resultado que você está buscando na sua vida, certo? Você desenvolver e não procura desenvolver sua própria metodologia, porque isso vai fazer com que você gaste muito tempo, tá certo? Então, por exemplo, é como fazer um bolo. Se você tentar fazer o bolo sozinho, sem ler a receita, a chance do bolo dar errado é muito grande. Então, você não sabe exatamente qual as medidas, qual a quantidade, né? A não ser que você tenha feito o bolo antes várias vezes, mas aqui eu estou falando de uma pessoa que nunca fez bolo na vida e não tem nenhum tipo de informação, nenhum tipo de instrução ou não está seguindo nenhum tipo de protocolo. A pessoa vai se perder na jornada e isso vai fazer com que ela não só gaste tempo, não só gaste energia, mas ela não vai conseguir ter o resultado que ela gostaria. Então, se você quer despertar o seu lado produtivo, siga apenas uma metodologia, siga apenas o protocolo de priorização, tá certo? E eu sou suspeito de falar do protocolo de priorização porque eu vendo o protocolo de priorização, eu vendo essa metodologia para as pessoas. Só que eu não tenho problema nenhum de vender essa metodologia para as pessoas. Porque uma pessoa que desperta o lado produtivo dela, ou seja, uma pessoa que desperta o lado produtivo dela, ela está usando tempo a favor dela. É uma pessoa que aumenta a produtividade dela no trabalho, aumenta a produtividade dela nos estudos, aumenta a eficiência dela no dia a dia nas tarefas. É uma pessoa que consegue ter liberdade de tempo, ela consegue passar tempo com a família porque ela valoriza isso. Ela consegue atingir metas mais rápido porque ela parou de procrastinar a realização de determinadas tarefas, determinados projetos. É uma pessoa com mais energia, é uma pessoa com mais disposição, é uma pessoa que quando o cansaço de vez em quando bate nela, ela já sabe como lidar, como gerenciar esse cansaço. Ela entende o que distrai ela e ela trabalha isso. Então, eu não tenho problema nenhum de vender o protocolo de priorização. E você que está assistindo, eu quero que você entre nessa metodologia, porque eu quero que você desperte o seu lado produtivo. Porque eu estou atrás da sua história, do seu resultado, do seu progresso, certo? Porque o meu objetivo é ajudar você a alcançar o seu objetivo, tá certo? Olha a quantidade de podcast que a gente faz por dia. Meu Deus, quantos episódios a gente tem do podcast. É um episódio todos os dias, gente. Ou seja, a gente não está brincando aqui, né? Essas pessoas, quem achava que isso era uma brincadeira, já não é brincadeira, ela já mudou essa ideia, essa visão que ela tinha. Então, eu vendo o protocolo de priorização porque ele gera resultado para a pessoa e a pessoa ela consegue ter uma transformação entrando nessa metodologia. E o terceiro obstáculo, a terceira razão pela qual as pessoas não conseguem conseguir despertar o lado produtivo delas é porque elas não têm disciplina, elas não têm constância. Então, quando você pegar a metodologia, foca na metodologia, foca apenas nessa metodologia e coloque em prática. Não só assista às aulas, não só leia o livro, não só faça isso, mas coloque em prática. Assiste e coloque em prática, assiste e coloque em prática. Porque caso contrário, isso é só uma procrastinação produtiva. Procrastinação produtiva é onde você, sim, comprou um livro, você está lendo o livro, mas você não está aplicando o conhecimento
naquele livro. Sabedoria é quando a gente tem um conhecimento e a gente coloca aquele conhecimento em prática. Isso é sabedoria, certo? É você ter o conhecimento e você saber fazer aquilo, colocar aquilo na prática, realmente executar aquilo. É quando você coloca em ação que o resultado tende a vir, certo? Gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Desejo que você tenha gostado e eu vejo cada um de vocês no próximo episódio aí do podcast. Um grande abraço para vocês.